Lavões FM. Desporto. Ora, vamos então analisar mais uma jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Foi jornada 20, onde acaba por ser um fim de semana sem grandes surpresas. Sim, acaba por ser um fim de semana sem grandes surpresas, à exceção de um Sátão que acaba por ir empatar em casa do Lamego. Contudo, foi uma jornada um pouco diferente do que tem sido habitual, onde as equipas que se apresentaram como visitantes acabaram por se afirmar, neste caso em 8 jogos possíveis, 5 vitórias fora. Destaques da jornada, temos o Moimenta que venceu, com alguma dificuldade perante um Canassuim que se apresentou a jogar sem receio, criando em determinados momentos de jogo várias oportunidades de golo. Acabou por vencer o Moimenta nos minutos finais do jogo. O mesmo podemos referir para o Lusitano, que teve que trabalhou muito mesmo, para levar vencido um Sernancelho atrevido e agressivo, no qual também poderia ter tido alguma concretização, o qual acaba por ser penalizado por não ser eficaz no mesmo. O Castro Daire, conforme nós suspeitávamos, acabou por se impor no Municipal de Tarouca, foi superior em grande parte do jogo, teve vontade de resolver o jogo cedo para depois fazer uma gestão do mesmo. O Sátão acaba por empatar em Lamego, o qual tem traduzido nos últimos tempos alguma rivalidade. Destaco aqui a vitória de Vozela no terreno de Mangualde, algo que não se estava à espera. Foi a sua segunda vitória e a primeira fora. Aqui eu acho que estão enganados os que pensam que vão ter facilidades e os pontos garantidos perante este adversário. Este adversário vai dignificar e vai criar imensas dificuldades aos seus adversários até a final do campeonato. O Molelos conseguiu uma vitória importante, com um adversário que é direto na disputa de pontos, e continuamos na mesma com os 3 grupos na tabela. Nesta fase, as equipas têm outras preocupações, nomeadamente em termos defensivos, e aqui traduz nos resultados, onde as equipas têm vencido pela margem mínima. Muito bem, vamos agora analisar a jornada 21, que se joga este fim de semana, e vamos começar por um dos líderes, o segundo classificado, que recebe em casa o Tarouquense, ou seja, o Lusitano de Vildomínhos Tarouquense. Ora bem, aqui o Lusitano pode, em caso de vitória, ser um dos grandes beneficiados da jornada. Mais à frente falaremos porquê. Vão jogar duas equipas separadas por 23 pontos com objetivos distintos. O Lusitano é um favorito, claro. No entanto, tem-se verificado que as equipas que têm jogado mais compactas, mais coesas nos seus processos, o que tem criado imensas dificuldades quando se apresentam como visitantes. Aqui a supremacia para o Lusitano, se quiser tentar chegar à liderança deste campeonato. Depois temos um dos 4 líderes, que é o Castro Daire, que recebe em sua casa o Viseu Benfica. Ora bem, o Castro Daire terá que vencer, não pode facilitar perante o adversário que vem de derrota. O Viseu Benfica possivelmente jogará mais em bloco baixo, mais fechado, jogando preferencialmente com os seus setores mais próximos. Tentará, acho eu, sair rápido em transições ao contra-ataque, porque comparando a forma de jogar do Castro Daire, será se calhar a vantagem, o Viseu Benfica terá mais vantagem perante esse processo. O Castro Daire terá de assumir a organização do jogo, vai ter que ter muita paciência e estar precavido para as transições e contra-ataques, ocupando de uma forma racional o espaço em termos defensivos. Deverá também ser mais pressionante nas percas de bola. O Castro Daire apenas perdeu com o Moimenta em casa, os restantes jogos são vitórias. Por isso, e também pela clara diferença, na minha opinião, da qualidade individual e coletiva, o Castro Daire terá vantagem. Na primeira volta foi uma vitória clara para o Castro Daire, por 8-1. Muito bem, agora olhamos este Paivense Fornelos, que une duas equipas muito perto na tabela classificativa. São duas equipas que vão disputar possivelmente o 5º lugar. São separadas apenas por 2 pontos. Equipas que disputam a segunda metade da tabela classificativa. Ambas vêm de vitórias importantes para eles. Estão a fazer um campeonato bastante regular. O equilíbrio será a nota dominante neste jogo. Na primeira fase venceu o Fornelos por 2-1. Aqui o Paivense em casa poderá ter alguma vantagem pelo fator casa, em virtude de ele mesmo em casa ser bastante forte. O Fornelos é uma equipa coesa, compacta, conforme nós já referimos. Deixou de ser surpresa, na minha opinião, para ser uma equipa que se vai afirmar claramente para o 5º lugar. Vai ser um jogo bastante interessante. Depois Rezende Sporting de Lamego. Aqui é um jogo entre vizinhos, onde a rivalidade nos últimos anos tem estado presente. Aqui há uma situação curiosa. Alguns jogadores que foram dispensados do Rezende estão neste momento a jogar em Lamego.
O Lamego ainda não conseguiu qualquer vitória fora. Aqui é um fator importante. Vem de um empate com um dos candidatos, pode ser um empate até bastante moralizador, mas fora não tem-se conseguido impor, não vencendo um único jogo, pontuando pela última vez na jornada 14, ou seja, a 30 de dezembro de 2012. O Rezende vem de uma derrota, fora perante um dos seus adversários também diretos, Fornelos. Nas últimas 2 jornadas em casa, acabou por vencer. Vai ser um jogo equilibrado, mas aqui acho que e dou ligeira vantagem ao Rezende. Depois vamos para o jogo da jornada, que junta 2 dos líderes que têm sido líderes neste campeonato, que é esse Sátão Moimenta da Beira. De facto vai ser o jogo da jornada, e o jogo onde as duas equipas têm um claro objetivo de chegar à liderança. O Moimenta aqui vai jogar com alguma vantagem, pela diferença na tabela classificativa em termos pontuais. Está a 3 pontos de diferença, o que lhe se permite lhe apresentar possivelmente um jogo mais consistente e tranquilo. São duas equipas que gostam da organização do jogo. A dinâmica coletiva que ambas apresentam pode provocar um jogo mais concentrado na zona central do campo. As oportunidades aqui de gol poderão surgir através de uma criatividade individual. Poderá ser um fator importante. O Sátão, em casa, apenas perdeu 2 pontos em 27 possíveis. Aqui o Sátão em casa tem-se apresentado claramente como uma equipa forte e bastante agressiva. Aqui o Sátão poderá ter alguma vantagem. No entanto, o Moimenta, devido à sua tranquilidade na tabela classificativa, poderá apresentar-se de uma forma mais consistente. Vai ser um jogo bastante interessante, e aqui alguns fatores em termos defensivos, nomeadamente falhas individuais ou até mesmo coletivas, poderão definir o jogo. E agora olhamos um Canas Senhorim Mangualde. O Canas Senhorim vai, neste caso, jogar com os seus vizinhos muito próximos, 2 equipas que vêm de derrotas. Uma que foi surpreendida pelo último classificado, o Mangualde, nos minutos finais. São equipas que jogam na segunda metade da tabela classificativa, estão ambas com os mesmos pontos. Aqui o Canas apenas perdeu em casa uma única vez. O grau de dificuldade será bastante elevado para ambas as equipas, será bastante equilibrado o jogo e possivelmente repartirão os pontos. Depois olhamos um jogo que é o derby da região de Lafões, que põe frente a frente as 2 equipas também do mesmo concelho, Vouzela e Campia. São 2 equipas do mesmo concelho e 2 equipas que estão no fundo da tabela, o 15º e o 16º classificado. Vai ser um jogo bastante emotivo, um Vouzela motivado pela vitória alcançada na última jornada, o que lhe permite abordar o jogo com níveis motivacionais elevados. Por outro lado, um Campia que perdeu, com o adversário direto, que foi o Molelos, pode apresentar-se algo nervoso, ansioso, tem algumas dúvidas neste jogo, portanto poderá acontecer aqui uma repartição de pontos por ser também um derby. Mais um encontro desta feita, é esse último encontro da jornada, Molelos-Sernancelho. Molelos-Sernancelho jogam o 10º e 11º, separados apenas por 1 ponto. Os níveis de ansiedade vão estar presentes, claros, para ambas as equipas, onde uma atitude competitiva será o necessário e o ideal para que qualquer uma das duas possa alcançar a vitória. O Sernancelho fez um bom jogo perante um Lusitano na última jornada, onde conseguiu até ter várias oportunidades de golo, não conseguiu foi o sucesso. Por outro lado, o Molelos vem de uma vitória com um adversário direto. Vantagem para o visitado, neste caso, o Molelos, porque tem sido bastante consistente em casa, enquanto que o Sernancelho não conseguiu qualquer vitória fora de portas.